Vamos continuar o estudo dessa semana considerando o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como defensor e libertador. Quando nós vemos na Bíblia, irmãos, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, ela é uma demonstração inequívoca do poder de Deus em nos defender e salvar. Em salvar o povo naquele momento histórico e em salvar a cada um de nós as nossas necessidades hoje. Veja 1 Coríntios 10, 1 a 4, texto do apóstolo Paulo, falando à época de Jesus, no primeiro século, falando sobre a história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Isso que era isso, irmãos? Isso era uma referência à nuvem que protegia o povo durante o dia no deserto. Provia sombra para o povo, para que eles não se afligissem com o calor escaldante do deserto. Mas ainda, e todos passaram pelo mar. Que mar, irmãos? Todos passaram pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho se afastou, como nós vamos ver no outro texto, para que eles pudessem passar. A travessia do Mar Vermelho, que se constituía, na verdade, na porta da libertação, na porta da liberdade, saindo do Egito em direção à Terra Santa. Se constituía num batismo. Veja o verso 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aí fala das provisões de Deus. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Havia uma manutenção das condições espirituais do povo, mas havia também uma manutenção física do povo. O maná diário que o Senhor mandava todos os dias para que o povo saciasse a sua fome. E mais a água que era provida em cada situação necessária, era provida através da rocha, a partir da rocha. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles tinham uma assistência espiritual, assistência física, mas também uma assistência espiritual. E essa assistência espiritual era dada pelo Senhor Jesus Cristo, a pedra. Não era uma pedra física, mas era uma pedra espiritual. E o apóstolo Paulo aqui diz quem é essa pedra. Essa pedra era Cristo. Mas vamos ver o Salmo 114, que também fala sobre o Êxodo. O título desse salmo é As Maravilhas do Êxodo. Ora, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Saída do Egito. O que era a saída do Egito, irmãos? A saída do Egito era um milagre de libertação. Libertar o povo de Deus da nação mais poderosa do mundo naquela época. Era o poder de Deus para salvar o povo. O verso 3 diz assim: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou para trás. O que era isso? O mar fugiu diante do povo de Deus. Fugiu, o mar se abriu para que o povo passasse, para que o povo saísse do Egito e agora entrasse na região da Palestina, na Terra Santa. O Jordão também tornou para trás. Quando estava às portas de entrar na terra, o Jordão também tornou para trás. Agora veja, irmãos, as figuras de linguagem aqui nos versos 4 até o verso 6. Os montes saltaram como os carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? O que era isso, irmãos? Montes, mar, Jordão, colinas. Isso eram as dificuldades que o povo encontrou ao longo do deserto, ao longo do Êxodo. Os poderes naturais, os poderes geográficos, as condições geográficas adversas, as condições climáticas adversas que o povo foi encontrando no período do Êxodo. Condições humanas também que se opõem a Israel, desde o Egito, depois a perseguição até o Mar Vermelho, a perseguição e a oposição daqueles que estavam nas terras prometidas. Essas eram as oposições. Mas o que o Salmo está dizendo aqui de uma figura poética? Eles fugiram. Os montes, as dificuldades, fugiram como os cordeiros.
As colinas também como cordeiros, os montes saltais como carneiros. O mar voltou para trás. Isso era o poder soberano de Deus, conduzindo e cuidando, defendendo o povo na sua ida para a Terra Santa. Hoje, irmãos, o povo de Deus também está indo, está peregrinando para ir à Terra Celestial, a Canaã Celestial, que brevemente será implantada após a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós também encontramos dificuldades, mas as dificuldades são superadas da mesma maneira poética que as dificuldades vão fugir porque Deus cuida do seu povo. Veja o texto da nossa lição. De fato, para muitos dos filhos de Deus em todos os tempos e em todos os lugares, o caminho para Jerusalém Celestial está repleto de perigos. Os salmos encorajam a olhar além das colinas e em direção ao Criador do céu e da terra. E aí nos lembra o Salmo 121, verso 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu vejo as dificuldades, olho para as dificuldades, quem vai me socorrer? Quem vai me socorrer é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nada temos a temer, pois o Senhor venceu o mundo. Veja a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus já venceu, irmãos. O Senhor Jesus é vencedor e nós agora só precisamos estar ao lado do vencedor. Escolher estar ao lado do vencedor. Ainda um texto da nossa lição para concluir. As grandes obras do Senhor em favor do seu povo devem nos inspirar a terra a tremer diante da sua presença. O tremor deve ser entendido como o reconhecimento e adoração, e não como estar aterrorizado. Veja, no verso 7 do Salmo 114, nós encontramos o seguinte: estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Assim, irmãos, nós devemos estremecer diante de Deus, mas como acabamos de ler, esse estremecer, esse temor, não é um temor aterrorizante, mas é um temor respeitoso. Um temor que dimensiona corretamente a grande diferença que existe entre nós, criaturas, e o Senhor, Criador. Com Deus ao nosso lado, os crentes não têm nada a temer. Nós temos um defensor, nós temos um libertador. Esse libertador é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para que pudéssemos ser salvos, que intercede por nós, ainda vamos estudar isso nesta semana, que intercede por nós, nos livrando das nossas culpas, assumindo as nossas culpas, pagando as nossas culpas, já pagou. Mas ele intercede por nós para que a gente possa estar tranquilo com relação à salvação. Deus esteja com cada um de nós.